Existem palavras que destroem em segundos o que levou anos para construir. Quando meu filho me humilhou na frente de toda a família, perguntando como era me sentir inútil, eu respondi com a única verdade que ele não esperava ouvir. E naquele instante, 30 anos de sacrifício silencioso explodiram como uma bomba no meio da sala. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 62 anos, sou viúva há 15 anos e fui professora de história por quase 40 anos antes de me aposentar. Sempre acreditei que a educação transforma vidas, que o conhecimento liberta, que o amor de mãe é incondicional. Mas naquela noite de dezembro de 2023, na festa de Natal que minha nora organizou em seu apartamento luxuoso, aprendi que até o amor mais profundo tem limites e que o silêncio, quando guardado por tempo demais, pode se transformar em veneno. A festa estava linda, preciso admitir. Luzes pisca-pisca douradas, mesa farta com comidas caras, champanhe francês, convidados elegantes. Minha nora, Patrícia, sempre teve bom gosto para essas coisas. Ela vem de uma família de empresários, gente com dinheiro de verdade, não como eu, que juntei centavo por centavo durante toda a vida. Eu estava sentada num canto da sala, observando meu filho Daniel circular entre os convidados com aquele ar de sucesso que ele cultivava tão bem. Ele estava bonito, meu filho. Terno italiano, relógio suíço, sapatos que custavam mais do que minha aposentadoria de um mês inteiro. Patrícia ao lado dele, deslumbrante num vestido vermelho que provavelmente custou uma fortuna. Eles formavam um casal perfeito, o tipo de casal que aparece em revistas. E ali estava eu, a mãe viúva, com meu vestido simples comprado em promoção, minha bolsa velha, meus sapatos gastos pelo tempo. Não me importava com essas coisas, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. O que me importava era que meu filho estava bem, que ele tinha construído uma vida boa, que ele tinha tudo o que eu nunca pude dar quando ele era criança, quando vivíamos naquele apartamento pequeno e escuro, quando eu trabalhava em 2 empregos para pagar suas aulas de inglês, seu cursinho pré-vestibular, seus livros. Mas a verdade é que aquela festa me deixava desconfortável. Eu não conhecia ninguém ali, exceto Daniel e Patrícia. Os outros convidados eram amigos deles, colegas de trabalho dele, a família rica dela. Pessoas que falavam de viagens para a Europa, de negócios, de investimentos. Eu apenas sorria e assentiva, sem ter muito o que contribuir para aquelas conversas. Foi durante o jantar que tudo desmoronou. Estávamos todos sentados à mesa enorme, mais de 20 pessoas. Patrícia havia preparado um peru maravilhoso, acompanhamentos sofisticados, vinhos caros. Eu estava ao lado de uma senhora mais velha, mãe de um dos amigos de Daniel, quando ouvi o pai de Patrícia fazer um brinde. Quero agradecer à minha filha e ao meu genro por essa noite maravilhosa, ele disse, erguendo a taça. Daniel, você é um exemplo de sucesso. Construiu sua carreira do zero, conquistou tudo com seu próprio esforço. É o tipo de homem que qualquer pai gostaria de ter como genro. Do zero. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um sino fúnebre. Do zero. Engoli em seco e baixei os olhos para o prato. Senti um aperto no peito, mas forcei um sorriso. Não era hora de estragar a festa, não era hora de falar a verdade. Mas o pai de Patrícia não tinha terminado. E quero agradecer também a dona Helena, mãe do Daniel. Deve ser muito gratificante ver seu filho tão bem-sucedido, tão independente. Todos os olhares se voltaram para mim. Senti meu rosto esquentar. Abri a boca, não sabendo o que dizer, quando Daniel se levantou, rindo. Minha mãe sempre foi minha maior incentivadora, ele disse, e por um momento meu coração se encheu de esperança. Talvez ele fosse reconhecer tudo. Talvez ele fosse contar a verdade. Mas, sejamos honestos, ela nunca entendeu muito do mundo dos negócios, das finanças. Ela é do tempo antigo, sabe? Daquele tipo de gente que guarda dinheiro no colchão. Risadas educadas ao redor da mesa. Senti como se tivesse levado um tapa na cara.
Meu filho estava me ridicularizando na frente de todos aqueles estranhos. E ele ainda não tinha terminado. Na verdade, às vezes eu fico pensando como deve ser difícil para ela. Ele continuou, tomando um gole de vinho. Viver só daquele saláriozinho de aposentada, numa casa velha, sem fazer nada de útil. Deve ser meio frustrante, não é, mãe? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos me olhavam, esperando minha resposta. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Patrícia tinha uma expressão estranha no rosto, algo entre constrangimento e satisfação. E então meu filho, meu único filho, a criança que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que seu pai morreu, fez a pergunta que mudou tudo. Então, mãe, ele disse com um sorriso cruel nos lábios, como é se sentir completamente inútil? O tempo parou. Senti todas as células do meu corpo se congelarem. Olhei para aquele homem de terno italiano, com seu relógio suíço e seu sorriso arrogante, e por um momento não consegui reconhecê-lo como meu filho. Onde estava o menino que chorava em meu colo quando tinha pesadelos? Onde estava o adolescente que me prometia que um dia me daria uma vida melhor? Onde estava o homem que eu tinha criado com tanto amor e sacrifício? Por 8 anos eu tinha guardado um segredo. Por 8 longos anos eu tinha engolido meu orgulho, minha dor, minha indignação. 8 anos transferindo dinheiro todos os meses. 8 anos mentindo para minhas amigas sobre por que eu não podia viajar com elas, por que eu comprava sempre as coisas mais baratas, por que minha casa estava caindo aos pedaços enquanto meu filho vivia naquele apartamento luxuoso. 8 anos sendo invisível, sendo conveniente, sendo a mãe perfeita que nunca reclama, nunca exige, nunca incomoda. 8 anos sendo útil do jeito errado, sendo usada, sendo sugada até secar. E naquele momento, com 20 pares de olhos cravados em mim, com meu filho me chamando de inútil na frente de toda aquela gente, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi raiva, não foi ódio. Foi algo mais profundo, mais definitivo. Foi o momento em que eu finalmente enxerguei a verdade que tinha estado fugindo por todos aqueles anos. Meu filho não me amava. Ou pelo menos, não me amava da maneira que eu merecia ser amada. Para ele, eu era apenas uma ferramenta, um recurso a ser usado quando conveniente e descartado quando não fosse mais necessário. Respirei fundo. Minha mão tremeu ao pegar minha taça de vinho. Tomei um gole longo, sentindo o líquido queimar minha garganta. Quando coloquei a taça de volta na mesa, minha mão já não tremia mais. Minha voz saiu firme, clara, sem um pingo de dúvida. Como é se sentir inútil? Repeti, olhando diretamente nos olhos do meu filho. É mais ou menos como nunca mais ter que pagar o aluguel de outra pessoa. Vi a cor sumir do rosto dele. Vi Patrícia engasgar com o vinho. Vi o pai dela franzir a testa, confuso. E então, pela primeira vez em 8 anos, eu comecei a falar a verdade. Que aluguel? A voz de Patrícia cortou o silêncio como uma faca. Do que você está falando, sogra? Eu poderia ter parado ali. Poderia ter rido, fingido que era uma piada de mau gosto, mudado de assunto. Mas algo dentro de mim já tinha se despedaçado. E dos cacos nasceu uma coragem que eu não sabia que possuía. Do aluguel deste apartamento onde vocês moram, respondi calmamente, ainda olhando para Daniel. Do aluguel que eu pago há 8 anos, 15 mil reais por mês, todo santo dia 5, transferidos da minha conta para a do meu filho. 144 mil reais por ano. 1.152.000 reais no total. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Este era pesado, sufocante, carregado de choque e descrença. Patrícia tinha ficado branca como papel. O pai dela largou o garfo com um ruído metálico que ecoou pela sala. Daniel abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, sem conseguir articular uma palavra. Isso é mentira, Patrícia finalmente disse, sua voz trêmula. Daniel, diga a ela que isso é mentira. Mas Daniel não disse nada. Ele apenas olhava para mim com uma expressão que misturava pânico, raiva
e algo que talvez fosse vergonha. Talvez. Eu não tinha certeza se meu filho ainda era capaz de sentir vergonha. Não é mentira, continuei, minha voz surpreendentemente firme. 8 anos atrás, meu filho veio até minha casa. Ele tinha acabado de conhecer você, Patrícia. Vocês iam se casar. E ele me disse que tinha encontrado este apartamento maravilhoso, perfeito para começar a vida de casados. Mas havia um problema. Fiz uma pausa, tomei outro gole de vinho. Todas as pessoas na mesa estavam paralisadas, como se eu estivesse contando uma história de suspense e elas não quisessem perder um único detalhe. O problema era que o aluguel custava R$ 25.000 por mês. E meu filho, apesar de ser engenheiro e trabalhar numa empresa boa, não ganhava o suficiente para pagar tudo sozinho. Mas ele tinha feito você acreditar que ganhava, Patrícia. Ele tinha mentido sobre seu salário, sobre sua situação financeira, sobre tudo. Vi Patrícia virar-se para Daniel, os olhos arregalados. Você mentiu para mim? Deixa ela terminar, Daniel disse entre dentes cerrados, seu rosto agora vermelho de raiva ou vergonha. Eu não sabia dizer. Ele me implorou para ajudá-lo, prossegui. Disse que era só temporário, só até ele conseguir um aumento, uma promoção. Disse que você vinha de uma família rica e que ele não podia decepcionar você. Disse que se você descobrisse a verdade, deixaria ele. E me fez prometer que eu nunca, jamais, contaria a você que eu estava ajudando. Olhei ao redor da mesa. Todos estavam chocados, mas de formas diferentes. A mãe de Patrícia parecia horrorizada. O pai parecia furioso. Os amigos pareciam constrangidos, como se estivessem assistindo a um acidente de carro e não conseguissem desviar o olhar. No começo, eu disse não. Eu tinha acabado de me aposentar. Minha pensão não era grande. Eu tinha planos para aquele dinheiro. Planos para consertar minha casa, para viajar um pouco, para viver meus últimos anos com algum conforto. Mas Daniel chorou. Meu filho, um homem de 30 anos, chorou na minha cozinha e me disse que sua vida acabaria se eu não o ajudasse. Fechei os olhos por um momento, lembrando daquela tarde. Lembrei do desespero no rosto do meu filho, das lágrimas escorrendo por suas bochechas, de como ele segurou minhas mãos e implorou. E lembrei de como meu coração de mãe, aquele coração tolo e generoso demais, derreteu. Eu concordei. Mas só por 1 ano, eu disse. Só até você se estabilizar. Daniel concordou, prometeu que seria apenas temporário. E me fez jurar que eu nunca contaria para ninguém. Especialmente não para você, Patrícia. Abri os olhos e olhei para minha nora. Ela estava chorando silenciosamente, rímel escorrendo pelo rosto. R$ 15.000 por mês. Ele pagaria 10.000, eu pagaria 15.000. Todo mês, sem falhar, eu transferia o dinheiro. E todo mês, meu filho me ligava para agradecer e prometer que logo, muito em breve, ele não precisaria mais da minha ajuda. Respirei fundo. A parte mais difícil ainda estava por vir. Mas 1 ano virou 2. 2 viraram 3. E sempre havia uma desculpa. Um carro novo que vocês precisavam comprar. Uma viagem que vocês tinham que fazer. Um curso caro que Patrícia queria fazer. Sempre algo que impedia meu filho de assumir o aluguel completo sozinho. Olhei para Daniel. Ele tinha a cabeça baixa, olhando fixamente para o prato. Suas mãos tremiam. Eu comecei a cortar gastos. Parei de consertar minha casa, mesmo quando o telhado começou a vazar. Parei de comprar carne, comia só arroz, feijão e ovo. Parei de ir ao médico regularmente porque não podia pagar os remédios. Cancelei minha TV a cabo, meu plano de celular melhor, tudo. Minha voz começou a tremer pela primeira vez, mas eu não ia parar agora. Minhas amigas me convidavam para viajar e eu inventava desculpas. Elas queriam me levar para almoçar em restaurantes e eu dizia que estava de dieta. Elas percebiam que eu estava sempre usando as mesmas roupas velhas, que meus sapatos estavam gastos, que eu tinha emagrecido demais. Mas eu mentia. Dizia que estava tudo bem, que era só uma fase de economia. As lágrimas finalmente começaram a cair. Eu as deixei cair livremente, sem vergonha.
Enquanto isso, eu via nas redes sociais meu filho e minha nora jantando em restaurantes caros, viajando para a Europa, comprando roupas de grife. Via vocês vivendo uma vida que eu ajudava a pagar, enquanto eu vivia como uma mendiga. Patrícia soluçou alto. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei que você não sabia, respondi, surpreendendo a mim mesma com a gentileza na minha voz. Meu filho garantiu isso. Ele construiu sua vida sobre uma mentira e me usou como alicerce dessa mentira. Há 2 meses, continuei, eu tive um problema de saúde sério. Meu coração. O médico disse que eu precisava fazer uma cirurgia que custaria R$ 50.000. R$ 50.000 que eu não tinha, porque tinha dado tudo para meu filho. Liguei para ele, expliquei a situação, pedi ajuda. Fiz uma pausa, deixando o peso daquele momento preencher a sala. Sabe o que ele me disse? Ele disse que estava passando por dificuldades financeiras, que tinha acabado de trocar de carro, que não podia me ajudar naquele momento, mas que no mês seguinte ele tentaria. E então, mãe, ele disse, você não esqueceu do aluguel deste mês, né? Preciso que você deposite até amanhã. Um gemido escapou de alguém na mesa. Não sei quem foi. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto rachado da minha casa velha, eu finalmente entendi. Meu filho não ia mudar. Ele nunca tinha planejado assumir o aluguel sozinho. Ele tinha me transformado numa fonte permanente de dinheiro, num banco particular que ele podia sacar quando quisesse. E então eu tomei uma decisão, continuei, limpando as lágrimas que insistiam em cair. Eu vendi uma joia que tinha guardado, um anel de ouro que minha mãe tinha me deixado. Com esse dinheiro, fiz a cirurgia. E no mês seguinte, pela primeira vez em 8 anos, não transferi o aluguel. Lembrei-me perfeitamente daquele dia. 1º de setembro, data em que eu sempre fazia a transferência. Acordei cedo, como de costume, mas em vez de ir ao banco, fiquei em casa. Fiz café, sentei no meu pequeno jardim e simplesmente respirei. Senti-me livre pela primeira vez em anos. Daniel me ligou no dia 3. Estava furioso. Perguntou onde estava o dinheiro. Eu disse que tinha usado para a cirurgia. Ele gritou comigo. Gritou, dizendo que eu era irresponsável, que ele tinha contas a pagar, que eu não podia simplesmente deixar de cumprir minha parte do acordo. O pai de Patrícia bateu na mesa com força, fazendo todos pularem. Acordo? Que tipo de homem faz um acordo desses com a própria mãe? Daniel finalmente encontrou sua voz. Você não entende. Eu estava numa situação difícil. Eu amava a Patrícia e não queria perdê-la. Então você escolheu me perder, eu disse suavemente. Escolheu me sugar até eu não ter mais nada para dar. E quando eu precisei de você pela primeira vez em 8 anos, você me virou as costas. Patrícia estava chorando abertamente agora, com o rosto entre as mãos. Eu nunca pedi para viver acima das nossas condições. Se você tivesse me contado a verdade desde o início, eu teria entendido. Poderíamos ter procurado um apartamento mais barato, ter vivido de forma mais simples. Mas ele não quis correr esse risco, eu disse, porque a imagem era mais importante do que a verdade. A aparência era mais importante do que a integridade. Olhei ao redor da mesa novamente. Os convidados estavam em choque, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de descrença. A mãe de Patrícia tinha se levantado e estava abraçando a filha, sussurrando algo em seu ouvido. Depois daquela ligação, continuei minha história, Daniel veio até minha casa. Chegou furioso, exigindo explicações. Me acusou de estar destruindo sua vida, seu casamento. Disse que por minha causa ele não conseguiria pagar o aluguel, que seria despejado, que Patrícia descobriria tudo e o deixaria. Fechei os olhos, lembrando daquela tarde horrível. Meu filho gritando comigo na minha própria sala, apontando o dedo na minha cara, me culpando por tudo. Eu perguntei a ele, e sobre minha saúde? E sobre o fato de que eu quase morri porque não tinha dinheiro para me tratar? Sabe o que ele respondeu? Ele disse, mãe, você é velha, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente. Você não pode ser egoísta assim. Ouvi Patrícia ofegar. Vários convidados se entreolharam horrorizados. Egoísta.
Eu, que tinha dado tudo por ele. Eu, que tinha trabalhado em 2 empregos para pagar seus estudos. Eu, que tinha vivido como pobre para que ele pudesse viver como rico. Eu era a egoísta. Abri os olhos e encarei meu filho. Ele tinha lágrimas nos olhos agora, mas não sei se eram de arrependimento ou apenas de vergonha por ter sido exposto. Eu disse a ele que não daria mais dinheiro, que ele teria que encontrar uma solução sozinho. E ele me olhou com um ódio que jamais esquecerei e disse: "Então você não é mais minha mãe. Não quero mais ter contato com você." Minha voz quebrou nessa última parte, mas eu forcei as palavras para fora. Durante 2 meses, não tive notícias dele. Não sabia se ele tinha sido despejado, se o casamento tinha acabado, nada. Então, há 3 semanas, recebi um convite para esta festa de Natal. Achei que talvez ele tivesse refletido que quisesse se reconciliar. Olhei ao redor da sala decorada, toda aquela opulência, todo aquele luxo. Mas quando cheguei aqui hoje, entendi que não era sobre reconciliação. Era sobre manter as aparências. Vocês convidaram a mãe pobre para a festa de Natal para parecerem boas pessoas, para mostrarem à família e aos amigos como são generosos, como incluem até a velha deslocada. Levantei-me da cadeira, minhas pernas tremendo, mas me sustentando. E então, quando você me perguntou como é se sentir inútil, Daniel, eu finalmente tive minha resposta. Porque não me sinto inútil. Me sinto livre. Livre da sua manipulação, da sua mentira, da sua ganância. Peguei minha bolsa velha e meu casaco. Durante 8 anos, eu me senti inútil. Inútil porque meu filho só me procurava quando precisava de dinheiro. Inútil porque minha única função era ser um caixa eletrônico. Inútil porque não importava o quanto eu me sacrificava, nunca era suficiente. Mas hoje, neste exato momento, eu me sinto tudo, menos inútil. Comecei a caminhar em direção à porta. Patrícia se levantou de repente. "Sogra, espere. Eu não sabia de nada disso. Por favor, acredite em mim." Parei e me virei para ela. Vi sinceridade em seus olhos vermelhos e inchados. "Eu acredito em você, Patrícia. E sinto muito que você tenha se casado com um homem capaz de mentir tão profundamente para as 2 pessoas que deveriam ser mais importantes para ele, sua mãe e sua esposa." Olhei para Daniel uma última vez. "Espero que você encontre felicidade em toda essa farsa que você construiu. Espero que valha a pena ter vendido sua integridade, sua honestidade e o amor de sua mãe por um apartamento caro e roupas de grife." Ele finalmente falou, sua voz rouca. "Mãe, eu..." "Não," eu o interrompi. "Não diga nada. Não há nada que você possa dizer agora que mude o que você fez. Não há desculpa que justifique 8 anos de exploração. Você me tornou invisível, me transformou em apenas uma fonte de dinheiro. E agora vai ter que viver com as consequências disso." Abri a porta do apartamento. O ar frio da noite de dezembro me atingiu no rosto, mas parecia revigorante, purificador. "Feliz Natal, Daniel, e adeus." Fechei a porta atrás de mim e comecei a descer as escadas. Não esperei pelo elevador. Precisava me mover, precisava sair dali o mais rápido possível antes que as lágrimas que eu estava segurando finalmente transbordassem. Cheguei à rua e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento por ter contado a verdade. Eram lágrimas de luto. Luto pelo filho que eu pensava que tinha criado, pelo relacionamento que pensei que tínhamos, pela ilusão que eu tinha alimentado durante todos aqueles anos. Caminhei sem rumo por alguns quarteirões, deixando as lágrimas molharem meu rosto, não me importando com os olhares curiosos dos passantes. Finalmente, sentei-me num banco de praça sob uma árvore enfeitada com luzes de Natal. Que ironia! Peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga, Carmen. Ela atendeu no segundo toque. "Helena, como está a festa?" E então eu desabei. Contei tudo a ela entre soluços, desde o momento em que Daniel me humilhou até minha saída dramática. Carmen me ouviu em silêncio, só fazendo pequenos sons de encorajamento de vez em quando. "Onde você está?" ela perguntou quando terminei. Olhei ao redor.
Na Praça da República, acho. Fico aí, estou indo te buscar. 20 minutos depois, o carro velho mais confiável de Carmen parou na frente da praça. Ela desceu e me abraçou forte, sem dizer nada. Às vezes, as melhores amigas sabem que não precisam de palavras. Ela me levou para sua casa, fez chá, me envolveu num cobertor e sentou-se ao meu lado no sofá. Seu marido, seu Joaquim, apareceu brevemente para dizer oi e depois discretamente desapareceu, entendendo que aquele era um momento para mulheres. Você fez a coisa certa, Carmen disse finalmente, segurando minha mão. Então por que dói tanto? Porque você é mãe, e por mais que um filho nos decepcione, por mais que nos machuque, ainda dói. Esse amor não desaparece só porque queremos. Mas, Helena, você precisava fazer isso. Precisava se libertar. Passei a noite na casa de Carmen. Não consegui dormir muito, ficava revirando na cama de hóspedes, repassando cada palavra que tinha dito, cada expressão no rosto de Daniel, o choque nos olhos de Patrícia. Por volta das 3 da manhã, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Helena, aqui é Marina, mãe da Patrícia. Por favor, podemos conversar amanhã? Preciso falar com a senhora. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo antes de responder um simples sim. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados e um peso enorme no peito. Carmen fez um café da manhã reforçado e insistiu que eu comesse, mesmo sem fome. Você vai precisar de energia para o que está por vir, ela disse sabiamente. Marina marcou de me encontrar num café tranquilo, perto da minha casa, às 10 da manhã. Cheguei alguns minutos antes e a vi já sentada numa mesa do canto, 2 xícaras de café à sua frente. Ela se levantou quando me viu e, para minha surpresa, me abraçou. Sinto muito, ela disse quando nos sentamos. Sinto muito por tudo que você passou. E sinto ainda mais porque, de certa forma, sinto que minha família contribuiu para isso. Franzi a testa, confusa. Marina suspirou profundamente. Verá, quando Patrícia começou a namorar seu filho, ela nos contou que ele era um engenheiro bem-sucedido, que ganhava muito bem. Nós somos uma família com posses, e eu acho que, inconscientemente, criamos certas expectativas. Comentários sobre o apartamento bonito que eles deveriam ter, sobre como seria bom se eles viajassem para a Europa conosco, esse tipo de coisa. Ela mexeu seu café nervosamente. Não estou dizendo que isso justifica o que Daniel fez. De jeito nenhum. Mas acho que ele sentiu uma pressão enorme para corresponder a um padrão que não podia sustentar. E em vez de ser honesto, ele mentiu. E pior, fez você pagar pelo preço da mentira dele. Onde está ele agora? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Em casa, com Patrícia. Eles passaram a noite toda conversando. Ou melhor, discutindo. Patrícia está devastada. Não só pela mentira sobre o dinheiro, mas pela mentira sobre tudo. O salário dele, as contas, toda a fundação do casamento deles era uma farsa. Marina pegou minha mão sobre a mesa. Helena, Patrícia quer se desculpar pessoalmente com você. Ela quer que saiba que se tivesse sabido, jamais teria permitido isso. Ela está furiosa com Daniel. Está questionando tudo sobre o relacionamento deles. Ela vai se separar dele? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Não sei. Honestamente, não sei. Meu marido quer que ela se separe imediatamente. Eu acho que ela precisa de tempo para processar tudo isso. Ficamos em silêncio por um momento. Sabe o que mais me magoa? Eu finalmente disse. Não é o dinheiro. Dinheiro vai e vem. É o fato de que meu filho foi capaz de me ver sofrendo, de me ver definhar, de saber que eu estava sacrificando tudo por ele e ainda assim continuar pedindo mais. Isso é o que me quebra. Marina apertou minha mão. Daniel também está mal. Pelo que Patrícia me contou, ele passou a noite chorando, dizendo que não sabia como as coisas tinham chegado a esse ponto, que nunca quis machucar você. Mas ele machucou, eu disse simplesmente. E não sei se consigo perdoar isso. Os dias que se seguiram àquela noite foram os mais estranhos da minha vida. Meu telefone não parava de tocar.
Mensagens de parentes distantes que eu nem sabia que tinham meu número, conhecidos da época em que eu ainda dava aulas, até algumas ex-alunas que descobriram o que havia acontecido através da infalível rede de fofoca de bairro. Todos queriam saber dos detalhes, oferecer apoio, alguns até ofereceram dinheiro. Eu agradecia educadamente, mas recusava. Não queria caridade, queria apenas paz. Daniel tentou me ligar no terceiro dia. Vi o nome dele na tela do celular e minha primeira reação foi atender. Minha mão já estava se movendo em direção ao botão quando Carmen, que estava sentada ao meu lado, segurou meu pulso. Você tem certeza de que está pronta para falar com ele? Não estava. Deixei a chamada cair. Ele tentou mais 3 vezes naquele dia. Depois começaram as mensagens. Mãe, por favor, atenda. Preciso falar com você. Eu sei que estraguei tudo. Deixa eu explicar. Não consigo dormir. Não consigo comer. Por favor, mãe. Cada mensagem era como uma facada no coração. Mas eu permanecia firme. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Patrícia também me procurou. Diferente de Daniel, ela respeitou meu espaço. Mandou uma única mensagem longa. Sogra Helena, não tenho palavras para expressar minha vergonha e meu arrependimento por ter sido cúmplice, mesmo que inconscientemente, do que você passou. Passo o dia inteiro repassando na minha cabeça todos os momentos em que você veio nos visitar com presentes simples, enquanto nós vivíamos no luxo. Todas as vezes que você recusou nossos convites para jantar, fora dizendo que estava de dieta. Todos os sinais que eu deveria ter notado, mas não notei porque estava cega pela vida confortável que pensava que meu marido estava me proporcionando. Quando você estiver pronta, gostaria muito de conversar. Mas entendo se nunca quiser me ver novamente. Só saiba que estou profundamente arrependida. Chorei quando li aquela mensagem. Chorei porque vi sinceridade nela. Patrícia não era má pessoa. Ela tinha sido tão enganada quanto eu, só que de maneira diferente. Foi Carmen quem finalmente me convenceu a pelo menos ler as mensagens que Daniel continuava mandando. No 7º dia após a festa, sentei-me com uma xícara de chá e abri a conversa dele. Havia dezenas de mensagens. Algumas eram desculpas genéricas. Outras eram mais específicas, falando sobre como ele tinha se deixado levar pela pressão social, pelo desejo de corresponder às expectativas. Havia também mensagens de desespero, dizendo que Patrícia mal falava com ele, que estava pensando em se separar, que ele estava prestes a perder tudo. E então havia a última mensagem, enviada naquela manhã. Mãe, eu entendo se você nunca me perdoar. Eu não me perdoo. Quando olho no espelho, não reconheço o homem que me tornei. Transformei a mulher que me deu a vida, que sacrificou tudo por mim, em apenas uma fonte de dinheiro. Roubei seus anos de paz que você deveria estar vivendo agora. E por quê? Por orgulho? Por medo? Por ganância? Não sei mais. Só sei que destruí as 2 pessoas mais importantes da minha vida, você e Patrícia. E não sei como consertar isso. Ou se é possível consertar. Coloquei o celular de lado e olhei pela janela da minha pequena casa. O jardim estava precisando de cuidados. O telhado ainda vazava quando chovia. A pintura estava descascando nas paredes. 8 anos de negligência, enquanto eu despejava meu dinheiro num apartamento que nem era meu. Você vai responder? Carmen perguntou suavemente. Não sei. Parte de mim quer. Parte de mim quer ouvir o que ele tem a dizer. Quer acreditar que ele realmente está arrependido. Mas outra parte tem medo de que seja só manipulação de novo, Carmen completou. Medo de que assim que você perdoar, tudo volte a ser como antes. Exatamente. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, pensando em tudo, ouvi meu portão rangendo. Estranhei porque era quase meia-noite. Levantei, coloquei um roupão e fui até a janela. Era Daniel. Ele estava sentado no degrau da minha varanda, a cabeça entre as mãos. Não estava tentando entrar. Não estava batendo na porta. Só estava sentado ali, no frio da noite, esperando sabe-se lá o quê. Fiquei observando por um longo tempo. Ele estava diferente. Mais magro,
o cabelo despenteado, as roupas simples em vez dos ternos caros. Será que era real? Será que ele realmente tinha mudado? Ou era apenas mais um truque? Mãe, você sabe que horas são? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Eu sei. Desculpa. Eu só precisava estar perto de você. Não necessariamente falar com você, só estar perto. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Ele pareceu um menino perdido naquele momento. Um menino assustado e arrependido. Contra todo o meu bom senso, contra todos os avisos da minha cabeça, meu coração de mãe se apertou. Entre, eu disse, mas só porque está frio lá fora e você vai pegar uma pneumonia se ficar aí. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Fiz chá para nós dois e nos sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde ele tinha me pedido ajuda 8 anos atrás. Fale, eu disse, mas me diga a verdade. Toda a verdade, sem enfeites, sem desculpas. E ele falou. Daniel começou a falar e as palavras saíram como uma barragem que finalmente se rompeu. Ele contou sobre como tinha conhecido Patrícia, sobre como tinha se apaixonado por ela no primeiro encontro, sobre como tinha ficado intimidado pela família rica dela. Quando ela me levou para conhecer os pais dela pela primeira vez, ele disse, mexendo o chá nervosamente, eu me senti tão pequeno, mãe. A casa deles é enorme, cheia de obras de arte, móveis importados. O pai dela começou a fazer perguntas sobre minha carreira, meus planos futuros, meus investimentos. E eu exagerei. Disse que ganhava mais do que realmente ganhava. Disse que tinha investimentos que não tinha. Criei uma versão melhorada de mim mesmo. Eu só escutava sem interromper. No começo parecia inofensivo. Só uma mentirinha aqui e ali para impressionar. Mas então, Patrícia começou a fazer planos baseados naquela mentira. Queria morar num apartamento legal, viajar para lugares bonitos, jantar em restaurantes caros, e eu não conseguia dizer não. Não conseguia decepcionar ela. Então você escolheu me decepcionar em vez disso, eu disse calmamente. Ele baixou a cabeça. Sim, e é isso que me mata por dentro agora. Eu escolhi a opinião de estranhos, a aprovação de pessoas que nem sequer importavam, acima de você. Acima da mulher que me criou sozinha, que trabalhou em 2 empregos para me dar uma boa educação, que nunca me deixou faltar nada. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Lágrimas verdadeiras, não as lágrimas manipuladoras que eu tinha visto tantas vezes antes. Quando pedi sua ajuda com o aluguel naquela primeira vez, eu realmente achei que seria temporário. Juro, mãe, eu tinha um plano. Ia pedir um aumento, ia trabalhar mais, ia encontrar uma forma de assumir tudo sozinho. Mas então ficou fácil demais, eu completei. Ficou cômodo demais ter esse dinheiro garantido todo mês. Sim, ele sussurrou. E eu fui me afundando cada vez mais na mentira. Cada mês que passava, ficava mais difícil admitir a verdade. Para Patrícia, para os pais dela, para mim mesmo. Eu tinha construído toda uma identidade falsa e não sabia como sair dela sem perder tudo. Tomei um gole do meu chá, deixando o líquido quente aquecer minha garganta antes de falar. E quando eu precisei de você? Quando eu te liguei desesperada, dizendo que precisava fazer uma cirurgia de coração, o que você fez? Ele soluçou. Eu te abandonei. No momento em que você mais precisava de mim, eu te virei as costas, porque estava mais preocupado com um pagamento de carro do que com a saúde da minha própria mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos, cada tique um lembrete do tempo perdido, das oportunidades desperdiçadas, do relacionamento destruído. Patrícia vai te deixar? Perguntei finalmente. Daniel enxugou os olhos com as costas da mão. Não sei. Ela está destruída, mãe. Não só por causa do dinheiro, mas porque ela percebeu que nosso casamento inteiro foi construído sobre mentiras. Ela não sabe mais o que é real e o que é falso. E eu não posso culpá-la por isso. O que você vai fazer? Já comecei a fazer mudanças.
Coloquei o apartamento para alugar. Vou mudar para um lugar muito mais barato. Vendi o carro. Cortei todos os gastos supérfluos. Comecei a ver um terapeuta para entender como eu deixei as coisas chegarem a esse ponto. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados. E principalmente, mãe, eu quero te pagar de volta, cada centavo. Sei que vai levar anos, talvez décadas, mas eu vou fazer isso. Vou trabalhar quantos empregos forem necessários. Eu não quero seu dinheiro, eu o interrompi. Ele ficou confuso. Mas é seu. Você merece o que eu mereço, eu disse devagar, escolhendo cada palavra cuidadosamente. É respeito, é honestidade, é ser tratada como sua mãe, não como seu banco. Se você realmente quer fazer as pazes comigo, não é com dinheiro que você vai conseguir. Então como? Me diz como, mãe, porque eu faria qualquer coisa para consertar isso. Respirei fundo. Primeiro, você precisa consertar sua vida. Precisa aprender a viver dentro das suas possibilidades, a ser honesto com Patrícia, a construir um relacionamento baseado na verdade. Você precisa se tornar o homem que eu achei que tinha criado. Ele acenou com a cabeça, ouvindo atentamente. E então, talvez, com o tempo, possamos reconstruir nosso relacionamento. Mas vai ser diferente. Não vai mais ser aquela coisa de você só aparecer quando precisa de algo. Vai ter que ser real, autêntico. E vai levar tempo, muito tempo. Eu entendo, ele disse. E eu esperarei o tempo que for necessário. Vou provar para você que mudei, mãe. Não com palavras, mas com ações. Ele ficou mais alguns minutos tomando o chá e então se levantou para ir embora. Mãe, ele disse na porta, obrigado por me deixar entrar. Obrigado por me ouvir. Sei que não merecia. Depois que ele saiu, fiquei sentada na cozinha por um longo tempo, olhando para a xícara de chá dele, ainda meia cheia sobre a mesa. Parte de mim queria acreditar nele, queria acreditar que a mudança era real. Mas outra parte, a parte que tinha sido machucada e traída, permanecia cética. Só o tempo diria. Os meses seguintes foram uma jornada de cura, tanto para mim quanto, aparentemente, para Daniel. Ele cumpriu sua palavra, mudou-se para um apartamento pequeno e simples, vendeu o carro caro, começou a viver de forma modesta. Patrícia, depois de muita terapia de casal, decidiu dar uma chance ao casamento, mas sob condições claras, honestidade total e transparência financeira. Daniel começou a me visitar uma vez por semana. No começo, eram visitas curtas e tensas, conversas superficiais sobre o tempo, sobre seu trabalho, sobre nada de importante. Mas aos poucos, muito aos poucos, começamos a reconstruir algo. Ele não veio de mãos vazias implorando perdão. Em vez disso, veio oferecendo ajuda prática. Consertou o meu telhado que vazava. Pintou a parte externa da casa. Arrumou o jardim. Tudo sem eu pedir, sem esperar nada em troca. Deixa eu fazer isso, ele dizia quando eu protestava. Não é para te pagar de volta. É porque eu quero, porque você é minha mãe e sua casa precisa de cuidados. Carmen observava essas mudanças com cautela. Estou feliz que ele está tentando, ela dizia. Mas fique atenta. Tenha certeza de que não é só uma performance até ele precisar de algo novamente. Mas os meses passaram e Daniel continuou aparecendo, continuou ajudando, continuou sendo presente sem pedir nada. Começou a me ligar apenas para perguntar como eu estava, sem segundas intenções. Começou a me incluir em almoços de domingo com ele e Patrícia, em ambientes simples, sem ostentação. Patrícia, por sua vez, tornou-se uma surpresa agradável. Ela passou a me visitar sozinha às vezes, trazendo bolos que ela mesma fazia, perguntando sobre minha vida, minha saúde, minhas histórias. Ela estava genuinamente interessada em me conhecer como pessoa, não apenas como a mãe do marido dela. Sabe, ela me disse num desses encontros, eu cresci com tanto que nunca valorizei o suficiente. Sempre achei que o amor se demonstrava com presentes caros, jantares em restaurantes chiques, viagens internacionais. Mas vendo você, vendo como você amou o Daniel com tão pouco, como você se sacrificou sem esperar reconhecimento, eu aprendi o que é amor de verdade.
Um dia, 6 meses depois daquela festa fatídica, Daniel apareceu na minha casa com um envelope grosso nas mãos. "O que é isso?" perguntei. "Abre", ele disse simplesmente. Dentro do envelope havia um contrato, um acordo formal, reconhecido em cartório, onde Daniel se comprometia a me pagar R$ 1.000 por mês pelos próximos 20 anos. Não era muito, não cobria nem de perto o que eu tinha dado a ele, mas o gesto em si significava algo. "Eu sei que você disse que não queria o dinheiro de volta", ele disse rapidamente quando viu minha expressão. "Mas eu preciso fazer isso, não por você, mas por mim. Preciso saber que estou fazendo o que é certo, que estou assumindo responsabilidade pelos meus erros." Olhei para o documento, para as assinaturas, para os termos cuidadosamente descritos. "E se eu não aceitar? Então, eu vou depositar numa conta poupança em seu nome mesmo assim. Mas prefiro que você aceite, porque isso faz parte da minha cura, do meu processo de me tornar um homem melhor." Acabei aceitando. Não pelo dinheiro em si, mas porque entendi que Daniel precisava daquilo para seguir em frente. Com o tempo, nosso relacionamento começou a parecer algo novo. Não era o mesmo que tínhamos antes. Aquilo estava quebrado e não podia ser colado de volta. Mas era algo diferente, talvez até melhor em alguns aspectos. Era baseado em honestidade, em respeito mútuo, em limites claros. Eu tinha aprendido a dizer não. Quando Daniel sugeria algo que eu não queria fazer, eu simplesmente recusava, sem culpa. Quando ele oferecia ajuda que eu não precisava, eu agradecia, mas dispensava. Eu tinha recuperado minha voz, minha autonomia, meu senso de valor próprio. E ele tinha aprendido a respeitar isso. Tinha aprendido que eu não era uma extensão dele, não era uma ferramenta para ser usada. Eu era uma pessoa completa, com minhas próprias necessidades, desejos e limites. 1 ano após a festa, recebi um convite. Era para um jantar, na casa simples que Daniel e Patrícia agora moravam. Um jantar de agradecimento, dizia o cartão, para celebrar 1 ano de honestidade e recomeços. Fui, e foi uma noite linda, simples, com comida caseira, conversas sinceras, risadas genuínas. Patrícia tinha cozinhado, Daniel tinha ajudado e eles tinham convidado apenas pessoas próximas. Eu, Carmen e seu marido, os pais de Patrícia. No final da noite, Daniel pediu a atenção de todos. "Quero fazer um brinde", ele disse, erguendo seu copo de vinho barato. Há 1 ano, eu era um homem perdido, vivendo uma mentira, machucando as pessoas que mais amava. Hoje, sou um homem diferente. Não perfeito. Ainda tenho muito a aprender, muito a crescer. Mas sou honesto. Sou real. E devo isso principalmente a uma pessoa. Ele olhou para mim. "Mãe, você poderia ter simplesmente me cortado da sua vida. Poderia ter me odiado para sempre. Ninguém te culparia por isso. Mas você me deu uma chance de me redimir. Você me mostrou que o amor verdadeiro não significa aceitar tudo, mas sim ter coragem de estabelecer limites, de exigir respeito, de se valorizar." Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. "Você me ensinou que ser uma boa mãe não é sobre sacrifício sem fim. É sobre ensinar seu filho a ser um bom ser humano. E eu prometo, todos os dias pelo resto da minha vida, vou me esforçar para ser o filho que você merece." Todos brindaram, e eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Hoje, 2 anos depois daquela noite de dezembro que mudou tudo, sento-me no meu pequeno jardim que Daniel ajudou a restaurar, tomando meu café da manhã e refletindo sobre tudo o que aconteceu. Minha casa está consertada. O telhado não vaza mais. As paredes estão pintadas com uma cor alegre que eu escolhi. O jardim está florido. Tenho dinheiro na poupança novamente. Não muito, mas o suficiente para me sentir segura. Os depósitos mensais de Daniel ajudam, mas mais do que isso, o fato de ter parado de sangrar dinheiro para sustentar a mentira de outra pessoa fez toda a diferença. Minha saúde melhorou. Posso pagar meus remédios agora, posso fazer meus check-ups regulares. Voltei a fazer as coisas que gosto, meu clube de leitura com as amigas, minhas caminhadas matinais, meus cursos online sobre história. Daniel e Patrícia estão bem. O casamento deles sobreviveu,
mas transformado. Eles vivem simplesmente mais felizes. Trabalham duro, poupam dinheiro, fazem planos realistas. Tiveram um bebê há 3 meses, uma menina linda que batizaram de Helena, em minha homenagem. Quando Daniel me pediu permissão para usar meu nome, eu chorei. Quero que ela cresça conhecendo a mulher forte que você é, ele disse. Quero que ela aprenda com você o que é dignidade, o que é amor próprio, o que é ter coragem de se defender. Ser avó tem sido uma experiência maravilhosa, mas é diferente de como costumava ser quando Daniel era criança. Agora eu ajudo quando quero ajudar, visito quando quero visitar, mas também mantenho minha vida, meus hobbies, minha independência. E Daniel respeita isso. Às vezes me pergunto, e se eu não tivesse explodido naquela noite? E se eu tivesse continuado calada, continuado pagando, continuado sendo invisível? Provavelmente estaria em situação ainda pior agora, talvez até doente demais para me cuidar, totalmente dependente de um filho que não me valorizava. Aquela noite foi horrível, dolorosa, humilhante, mas também foi libertadora. Foi o momento em que eu recuperei minha voz, minha dignidade, meu senso de valor próprio. Foi o momento em que eu parei de ser uma mártir e me tornei uma pessoa completa. Aprendi lições valiosas nesses anos. Aprendi que amar alguém não significa aceitar tudo deles. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo, é amor próprio. Aprendi que, às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é deixá-los enfrentar as consequências de suas ações. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 62 anos, muitas pessoas acham que a vida já foi, que só resta esperar o fim. Mas eu descobri que ainda havia tanto para viver, tanto para descobrir sobre mim mesma, tanto para aproveitar. Também aprendi sobre perdão. Não o perdão fácil, que vem rápido e sem mudanças reais, mas o perdão verdadeiro, que vem depois da dor, depois do arrependimento genuíno, depois de mudanças concretas e sustentadas. Perdoei Daniel, mas num relacionamento completamente novo, com regras diferentes, com respeito mútuo, e aprendi que a maior traição não foi meu filho ter me pedido dinheiro, mas sim eu ter me traído ao aceitar ser tratada como algo menor do que eu era. Por anos, eu mesma tinha me tornado invisível, tinha me diminuído, tinha aceitado migalhas de atenção e afeto. A história que estou compartilhando com vocês não é só sobre um filho que explorou sua mãe. É sobre uma mulher que precisou tocar o fundo do poço para redescobrir seu valor. É sobre perda e reconstrução. É sobre como as coisas mais difíceis da vida às vezes nos ensinam as lições mais importantes. Se você está me ouvindo e se identifica com minha história, se você também está se sacrificando demais, se anulando, aceitando menos do que merece, seja de um filho, de um parceiro, de um amigo, de qualquer pessoa, eu quero que você saiba, você merece mais. Você merece respeito. Você merece ser visto, ouvido, valorizado. Estabelecer limites não faz de você uma pessoa má. Dizer não não faz de você egoísta. Cuidar de si mesmo não faz de você uma mãe ruim ou uma pessoa ruim. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando você se respeita, você ensina os outros a te respeitarem. Quando você se valoriza, você mostra aos outros que você tem valor. Quando você estabelece limites saudáveis, você cria relacionamentos mais saudáveis. Olho para minha netinha Helena dormindo tranquilamente no berço ao meu lado. Daniel e Patrícia me pediram para ficar com ela por algumas horas hoje, e penso em que tipo de mulher eu quero que ela se torne. Quero que ela seja forte, mas gentil. Quero que ela seja generosa, mas que saiba seus limites. Quero que ela ame profundamente, mas que nunca se perca no amor. E mais importante, quero que ela saiba que nunca é tarde para se defender, para se valorizar, para exigir o respeito que merece. Que ela nunca aceite ser invisível, não importa quem esteja tentando apagar sua luz. A pequena Helena acorda e me olha com aqueles olhos imensos e curiosos. Pego ela no colo e começo a cantarolar uma canção de ninar, a mesma que cantava para o pai dela quando era bebê. Mas desta vez é diferente. Desta vez eu canto sabendo quem eu sou,
sabendo meu valor, sabendo que nunca mais vou permitir que alguém me torne invisível. E enquanto a embalo suavemente, sussurro para ela: você vai crescer sabendo que é especial, que tem valor, que merece ser tratada com dignidade. Sua avó vai se certificar disso. Esta é minha história. Uma história de dor, mas também de cura. De exploração, mas também de libertação. De silêncio, mas finalmente de voz. E se ela tocou seu coração de alguma forma, se fez você refletir sobre sua própria vida, seus próprios relacionamentos, então valeu a pena compartilhar. Porque no final, todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser valorizados, todos merecemos ser livres. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.